todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo 14. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Auri, toda a sua família, de todos os pastores, todos os músicos, de cada família aqui representada, cada líder de departamento. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu precisava estar aqui essa noite, não pela questão de estar como mensageiro oficial, não, mas para ouvir o que eu já ouvi aqui nesta noite. Porque Deus conhece, sabe o limite das nossas forças. E o seu testemunho, pastor Auri, o senhor realmente nem sabia, né? Até falou, não sei por que estou contando. Mas Deus, conhecendo a cada um de nós, Ele sabe como direcionar e como mudar até a liturgia do culto. E isso é encantador. Quem pode explicar isso? Esses são os mistérios de Deus, né? Eu quero pregar nessa noite uma mensagem que tem por tema O Escolhido. Mateus capítulo 22, versículo 14, eu vou ler e assim que eu ler eu gostaria que você repetisse este mesmo versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Vamos ler agora. Os irmãos podem se assentar. Eu queria ler com a igreja agora Isaías capítulo 66, do versículo 19 ao 21. Isaías capítulo 66, do 19 ao 21. Eu vou contar um segredo para vocês, que é muito interessante. Pastor Auri, eu falei para a irmã Sara, né, para minha esposa, amor, vamos comigo na igreja, vamos comigo na igreja do pastor Auri. Mas aí ela entendeu errado, ela entendeu um outro nome, que por questão ética eu não vou mencionar. E aí ela ficou meio apreensiva, se vinha comigo ou se ia para um culto lá próximo de casa. Aí eu falei para ela, amor, a sua companhia é muito importante para mim, vai me ajudar, daqui lá em São Bernardo é longe, eu preciso, vamos comigo. Aí ela falou assim para mim, mas amor, a igreja lá é tão fria. Veja só, então depois que eu descobri que na verdade ela pensou que nós estávamos indo para um outro lugar. E realmente esse outro lugar que ela entendeu errado, eu já preguei lá algumas vezes, realmente lá é difícil. Mas eu falei para ela assim, pastor Auri, vamos, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você lá. E aí quando eu estou vindo no caminho, quando eu passei do outro lado ali, ela falou assim para mim, você já pregou naquela igreja? Eu falei, já, e é lá onde nós vamos cultuar hoje. Ela falou, ué, mas não era no outro lugar? Então ela estava pensando que era outro lugar. E aqui, irmãos, é diferente. Entenda o que Deus fez aqui, como Deus tem tomado o pastor Auri. Vocês são um povo avivado, vocês são um povo crente. E eu
fiquei muito feliz porque ela não sabia que era aqui, pastor Auri. E aqui realmente, irmãos, Deus tem feito coisas tremendas. Falado de forma assim inexplicável. Então esse lugar não é o lugar da frieza. Não. Esse é o lugar da bênção. Esse é o lugar da presença de Deus. Esse é o lugar de um povo que está disposto a orar, a se entregar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Esse é um lugar onde as pessoas estão dispostas a se dedicarem a realmente sentir as dores do que é a chamada, do que é ser escolhido. Esse é o seu lugar. É uma pena que é muito longe da onde eu moro. Daqui lá praticamente dá 50 quilômetros. Mas esse é um lugar que não é fácil de encontrar hoje. E olha que eu tenho andado por parte do Brasil. Esse é um lugar que não é fácil de encontrar. Um lugar onde tenha um pastor que se preocupa com você. Um lugar onde tem uma igreja que realmente está preocupada em unidade, em estar realmente como um corpo, como família. E isso é raro. Isso eu falo, posso falar. Porque tenho andado pelo Brasil afora e eu posso falar. Isso é raro. Que Deus continue abençoando vocês em tudo. Continue, porque abençoado vocês já são. Vamos ler do 19 ao 21. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos, limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Amados, até o 21, com toda sinceridade, lendo Isaías capítulo 66, do 19 ao 21, vocês entenderam alguma coisa? Com toda sinceridade. Vamos ler de novo? Vamos. Do 19 ao 21. E porém, vamos ler toda a igreja em voz alta, vamos lá? 1, 2, 3. E porém... Apagou? Então vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Esse é de Deus. Olha, irmãos, por isso que é bom, né? Ter a Bíblia, o livro. Porque se falhar a energia, se falhar a internet, se falhar a tecnologia, você tem na sua mão. Por isso que é bom. Vamos lá, de novo. Vocês vão entender. Parece assim um negócio meio vago, mas vocês vão ver a importância, e tudo tem a ver, pastor, com vamos dizer assim, o envolvimento desse ministério em missões, na questão da existência desse ministério fundamentado em missões. Vamos lá? De novo, vamos lá, do 19 ao 21, vamos lá? 1, 2, 3.
Deu para entender? Nada, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nada. Não vai entender nada, né? Nada. Mas como a Bíblia explica a Bíblia, e nós temos que fundamentar isso, no texto que lemos em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí então nós vamos ter que descobrir no que é que estamos inseridos, por que estamos inseridos e para que estamos inseridos. Porque existe dentro de Mateus capítulo 22, versículo 14, um cenário onde tem muitos chamados, mas poucos escolhidos, e eu preciso entender em que eu estou inserido, se é apenas em muitos chamados, ou nos poucos escolhidos, porque se eu estiver inserido nos poucos escolhidos, eu tenho que ter ciência que haverá sofrimento, haverá dificuldade, mas há um final que me espera, e esse final que me espera, ele certamente justifica tudo o que está acontecendo na minha vida. Há um final que lhe espera se você está inserido na questão dos escolhidos, e há um final que justifica tudo o que você está passando hoje, tudo o que você vem atravessando na trajetória da sua existência. E aí então, olha só, para entendermos isso, falando a questão da escolha, falando a questão do escolhido, aí me faz lembrar, irmãos, do profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 1, no versículo de número 5, Deus começa a conversar com ele, porque Deus o escolhe para uma grande obra. Jeremias então abre a sua boca e diz: Senhor, eu não sei falar, sou como uma criança. E Deus então conversando com Jeremias diz: não diga que não sabe falar e que és como uma criança, porque a palavra que eu colocar na sua boca é a que você vai falar. Tem mais uma: antes que você te formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamei, eu te escolhi. Aleluia, eu te chamei, eu te escolhi. Antes que você saísse de lá, eu te dei uma santificação, aleluia, e as nações eu te entreguei por profeta. Então Jeremias, irmãos, abre a boca num determinado momento, mas antes, o Senhor dá uma visão a ele, e diz no capítulo 1, versículo 11, Jeremias, o que você está vendo? E Deus dá a visão a ele, ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumprir. Jeremias agora é profeta, irmãos, olha só, e agora Jeremias como profeta, ele vai ter que abrir a boca, e vai ter que profetizar, vai ter que falar o que o Senhor determinou que ele falasse, e dentro das determinações, Deus nunca determina um profeta para falar mentira. Deus determina o profeta para falar a verdade dói, a verdade é difícil, mas a verdade cura, a verdade liberta, irmãos, oh glória, a verdade muda a trajetória de um país, de uma nação, a verdade muda a trajetória de um pai de família, a verdade muda a trajetória de um trabalhador, a verdade muda a trajetória de um sacerdote, de um levita, de um pastor. A trajetória, irmãos, ela só pode ser mudada dentro da verdade, porque a verdade, muitas vezes, para alguém que está fora do caminho, ela não aparece, mas quando ela aparecer, aquele que está fora do caminho vai reconhecer que o que ele pensava que era verdade, não era tão verdade assim, porque a verdade, irmãos, vai fazer a pessoa trilhar por um caminho apertado. Jeremias agora se sentindo agora confortado pelas palavras que Deus falara com ele. Veja, estou falando a questão da escolha, de um escolhido. Jeremias abre a sua boca no meio de um povo, aonde tem uma liderança, e quando Jeremias abre a boca e diz: assim diz o Senhor, sabe o que acontece? Quando as palavras começam a sair da boca de Jeremias, irmãos, Jeremias então, o que acontece? Ele não é ovacionado, não, ele não é bem aceito. Por quê? Porque vai falar a verdade. Aí a liderança manda
pegar Jeremias, amarrar, manda prender, manda bater, manda colocar num tronco, depois manda jogar num poço, mas só que Deus continua com ele. Jeremias, no meio da dificuldade, agora como ser humano, pensa em desistir. No capítulo 20, por favor, se tiver como colocar aí, capítulo 20, versículo 7, Jeremias abre a sua boca como falando agora como um decepcionado, e ele diz: persuadiste-me. Tem tradução que diz: iludiste-me, ó Deus, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu. Olha só, e prevaleceste. Aí Jeremias então abre a sua boca e, decepcionado, ele tenta desistir, ele tenta se desviar, e aí ele fala: olha, não vou mais me lembrar do nome dele, não vou mais falar dele. Por quê? Porque está doendo. Por que está doendo? Porque ele não era profeta, ele não escolheu para ser profeta, para falar a verdade. Quando eu vou abrir a boca e falar a verdade, agora olha o que me sobra: ser amarrado, ser maltratado, ser pisoteado, ser escarnecido. Então não vou mais, eu quero parar, eu quero desistir. Mas só que tem um detalhe, meus amados: quando Jeremias ele começa a falar assim, aí vai entrar em evidência a santificação que Deus deu a ele antes dele sair do ventre da mãe dele, e essa santificação é que vai impedir Jeremias de se desviar. E aí olha só que interessante, a santificação começa a arder na pele e não destrói a pele, como um fogo que queima a pele, não destrói a pele, queima a carne, não destrói a carne, queima os nervos, não destrói os nervos, queima os ossos, não destrói os ossos. Está doendo, tá, mas não tenho como se desviar, porque não posso mais deixar de falar no nome dele, de me lembrar dele, porque a chamada veio dele, a santificação vem dele, e o reconhecimento só pode vir dele. Então, quer bater no profeta, pode bater, mas assim diz o Senhor. Oh, glória, aleluia. Quer maltratar o profeta, pode maltratar, mas assim diz o Senhor. Irmãos, essa é a diferença de um escolhido. Não é que não vai tentar desistir, mas não vai conseguir. Essa é a diferença. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Olha só, permita-me contar algo a vocês. Eu fui para uma viagem missionária, e a minha filha do meio, tenho 3 filhas, a do meio, gestante, e eu tinha uma chamada para poder ir pregar, e eu havia combinado com um amigo, e nós íamos nessa viagem missionária. Segundo os médicos, a minha filha ia ter a criança praticamente em final de dezembro, começo de janeiro. Agora, em outubro, acontece algo. O que é? A minha filha passa mal, é levada ao hospital, e vai entrar em trabalho de parto, e vai dar à luz, faltando uma semana para a criança completar 7 meses dentro do ventre. E a criança nasce, a minha única neta. Fui ao hospital, visitei minha filha, visitei minha neta. O meu amigo disse: amigo, vamos desistir porque sua filha está internada. Eu falei: não podemos desistir. Há uma chamada, então temos que ir. E eu fui deixando em São Paulo a minha esposa, minhas outras filhas, e a filha no hospital. E a neta internada também, na UTI. Quando saio de São Paulo, chego na cidade de Picos, no Piauí, vou dar uma palavra à noite, 11 horas da manhã, recebo um telefonema: irmã Sara, minha esposa, meu amor, tudo bem com você? Eu disse: está tudo bem. Tudo bem. Igual o pastor Auri disse: não há quem esteja tão pobre que não tenha como encontrar um mais pobre. E não há como a gente estar tão bem que de repente não possa ter uma notícia que pode mudar tudo. E aí a minha esposa disse, 11 horas da manhã: meu amor, a nossa neta faleceu hoje, 8 horas da manhã. Irmãos, as lágrimas imediatamente tomaram conta do meu ser. Eu, desesperado, comecei a chorar. O amigo que estava do meu lado, porque tem coisa que não, irmãos, tem coisa que você não consegue fazer. Como que você vai? Imagina, você está numa viagem missionária com um amigo, e de repente ali na jornada, e
acontece algo, irmão, você fica desarmado. Tem coisa que é até difícil para consolar. Falta palavra, que palavras você vai dar? E o amigo desesperado, tentando falar alguma coisa para mim, mas não tinha o que dizer. A minha filha mais velha pegou o telefone e disse: pai, o senhor quer uma passagem de avião para retornar a São Paulo agora? Eu disse: não posso, filha. Não. Por quê? Por causa da chamada, por causa do compromisso. E eu não poderia, mesmo que eu voltasse para São Paulo, o que poderia fazer? Agora você vê, alguém pode dizer insensível. Não, irmãos, a chamada não é tão simples assim. Não é tão simples. E não sou eu o único. E ainda, só para vocês terem uma ideia, tem um profeta que eu vou mencionar já para vocês entenderem, que são exemplos, que é doídos. A chamada, a missão não é fácil, mas você não pode desistir pensando no que há no final. E aí então, à noite trouxe uma palavra na igreja. No outro dia, na cidade, na capital, Teresina, parei o carro em cima da ponte para participar do velório da minha única neta pelo celular, do sepultamento. Chorei, irmãos. Chorei. E segui viagem. Passando por 8 estados do Brasil, pregando. Você tinha que ver culto onde as pessoas alegres, cheias de alegria, uns dizendo: eu quero voltar para Jesus, outros dizendo: eu quero aceitar Jesus, outros dizendo: eu precisava dessa palavra, outros dizendo: eu precisava desse testemunho. E quando eu voltei para São Paulo, eu disse para a irmã Sara, para vocês terem uma ideia, eu fui até a ilha do Marajó, passei pelo Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Tocantins, Pará, Paraíba. Mas uma coisa muito interessante é que o movimento, as pessoas não têm noção do que você passou, do que você esteja passando. E você não pode demonstrar fraqueza, você tem que demonstrar que vai tudo bem, que tudo está bom. Porque as pessoas que estão lá fora, elas esperam algo que possa refletir de você a elas. E isso é muito interessante. Quando a obra estava completa, que eu voltei a São Paulo, a minha filha disse algo para mim que foi muito tremendo. Ela disse assim: pai, a minha filha, ela está com quem pode cuidar melhor do que eu. Jesus confortou meu coração, pai, e levou para ele o que é dele. Irmãos, eu nunca teria condições de confortar a minha filha com tais palavras. Então ele faz o que eu não posso fazer. Se eu tivesse desistido, almas não tinham alcançado a oportunidade de conhecer Jesus através da minha vida, e eu não poderia confortar a minha filha, não poderia mudar nada. Mas quando eu cheguei em São Paulo, pesou como ser humano, e eu fui à minha esposa e disse: amor, não vou mais viajar, não quero mais viajar, é muito ruim estar longe. Falei para ela: eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma motocicleta, me cadastrar no Lalamove, no iFood, e vou fazer entrega, vou me ater uma congregação, participar do culto e ir embora para casa. Acabou, simples assim. Tá bom. Fui, comprei uma motocicleta nova. O dono, para vocês terem uma ideia, ele só tirou da concessionária, pastor Uri. E aí deu um problema de labirintite nele, ele não podia rodar com a motocicleta. A motocicleta ele tirou 0 da concessionária, e a única coisa que ele fazia era ir até a esquina e voltar, para não ficar 78 quilômetros rodado. Comprei a motocicleta, me cadastrei no Lalamove, iFood, obra missionária acabou, a pregação acabou, vou trabalhar. Engraçado, funcionava para todo mundo, menos para mim. Olha o que acontecia. Quando tocava o aplicativo, Lalamove, aí estou eu indo. Faltando 100 metros para chegar na casa do cliente, o cliente cancelava. É possível. Aí, iFood, vou eu, faltando 50 metros para chegar na casa do cliente, ele cancelava. Eu falei: mas não é possível. E os amigos dizendo: estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Eu falei: mas como que pode? Dá certo para todo mundo, não dá certo para mim.
Daqui a pouco eu chego numa comunidade, a moto parou, e era uma moto de partida elétrica e de pedal, não funcionava de jeito nenhum. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí eu ouvi uma voz dizendo no meu ouvido, você acha que é isso que eu tenho para você? Você acha que é isso que eu tenho para você? Fiquei apavorado e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso já era quase 11 horas da noite. Falei, Senhor, faz a moto pegar e eu vou embora para casa. Se não é isso que o Senhor tem para mim, faz pegar, eu vou embora. Tá bom. Bati na partida elétrica, a moto pegou na hora, eu esqueci de desligar o aplicativo. Quando estou indo para casa, o aplicativo tocou. Irmão, pense na tentação, mas foi na hora. E deu certo. Peguei a corrida, o negócio funcionou, a outra corrida também, e começou a funcionar. Falei, esse negócio é bom, esse negócio funciona. Funciona, não é só para os outros não, funciona para mim também. Tá bom, no outro dia saio para trabalhar, trabalho, beleza. Falei, conversa, o negócio funciona. À noite vou deitar, vou dormir, de madrugada eu acordo apavorado e falo, chamando a irmã Sara, meu amor, Sara, ela, o que foi? Falei, acende a luz, eu acho que eu vou morrer. O que foi? Irmãos, um caroço subiu no peito, uma dor no peito e um caroço subiu no peito. Misericórdia, quando eu olhei no espelho, tomei um susto, vai ao médico, primeiro diagnóstico, câncer de mama. Você está com suspeita de câncer de mama. Irmãos, eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Jesus. Que vergonha, vou morrer, não que as mulheres têm que ter câncer de mama. Falei, vou morrer de câncer de mama. Olha a humilhação quando alguém ligar. Irmã Sara, eu fiquei sabendo que o pastor Elias morreu. O que foi? Câncer de mama, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Irmãos, a mulher não tem que ter câncer de mama, mas um homem morrer de câncer de mama, ainda mais um pastor. O que foi? Abandonou tudo e foi para o Lalamove e o iFood e ficou com câncer de mama. Falei, irmão, pense no desespero. Vamos para um outro médico. O diagnóstico mesmo, suspeito de câncer de mama. Aí eu falei, Jesus, aí lembrei, Jesus, tem misericórdia de mim. Pequei, Senhor. Senhor, se o Senhor não quer eu com esse negócio, prepara um comprador para a motocicleta, mas livra eu desse câncer de mama, livra eu, Senhor, do Lalamove, do iFood, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu falhei, eu pequei, me socorre. Deus, então, amados, só para vocês terem uma ideia, aí uma bateria de exames, aí eu falei, Deus, prepara um comprador para a motocicleta, se o Senhor não quer eu com a motocicleta, prepara um comprador para a motocicleta, que compre a bag, compre os 2 capacetes. Aí anunciei, um homem me ligou e disse, você está vendendo uma motocicleta? Tô. Posso ir aí ver? Pode. Quando ele vem ver, irmãos, só para vocês terem uma ideia, é tão profundo como Deus trabalha. Quando ele vem ver, aí a esposa vem junto, o filho vem junto. Ele falou, meu filho pode dar uma volta? Pode dar uma volta. Quando pega a moto, sai com a moto, ele volta, o pai fala, e aí, filho? Ele falou, gostei da moto, pai. Ele falou, então, meu filho gostou da moto. Gostou mesmo, filho? Gostei. Então, vou comprar a moto. Eu falei, Jesus, meu negócio com o Senhor é a moto, pensando comigo, a moto, a bag e os 2 capacetes. Aí eu sei que o Senhor não está nesse negócio e não quer eu nesse negócio mais. Mas, Senhor, se ele comprar só a motocicleta, eu vou comprar outra e vou voltar para o Lalamove e para o iFood. Aí, irmãos, olha só, não adianta temar com Deus que o negócio é diferente. Como que vai pleitear, como que vai peitar Deus, né? Não tem como. Aí, olha só, daqui a pouco a esposa entra no meio. Fala, meu bem, ele falou, pois não, o que foi, mulher? Eu quero que você compre dele a moto, a bag e os 2 capacetes. Mas, mulher, essa semana nós não compramos a bag e 2 capacetes, compramos. Mas eu quero que você compre dele a moto, a bag e os 2 capacetes. Ele falou, se ela está falando, então eu vou comprar de você a moto, a bag e os 2 capacetes. Irmãos, para a glória de Deus, ele levou embora a moto, a bag e os 2 capacetes. No exame não apareceu nada, o caroço do jeito que veio sumiu. Você pode dar glória a Jesus por isso? Aleluia. Aleluia. Cada um de nós estamos na mira de Deus, fomos escolhidos por Ele. Ele sabe como trabalhar. O desespero bateu na porta de novo, falei, agora não tem moto, vou trabalhar. Um amigo arrumou um serviço para mim na Sabesp, estou trabalhando na Sabesp. Apareciam uns convites para ir pregar, eu estava cansado, não ia.
Daqui a pouco, irmãos, entraram para poder me mandar embora. Aí uma pessoa entrou no meio e disse: não, você não. Eu falei: me dá conta, eu quero ir embora. Não, você não, você não. Daqui a pouco começaram a mandar de CEO a engenheiro, e foi descendo, arrebentou com tudo, porque o consórcio, o governo não pagava, nem a Sabesp pagava, travou tudo. Aí mandaram meio monte de gente embora, e até a pessoa que era gerente, que mandou o gerente de cima, o mais em cima, o mais embaixo, e quem entrou em minha defesa foi mandado embora também. Por último chegaram para mim e falaram: não tem como ficar com você aqui. Eu falei: pode mandar embora, que eu já sei. O desespero tomou conta. De novo, eu fui a um amigo e falei: amigo, arruma um serviço para mim, preciso. Ele falou: tem uma vaga, fiscal da Sabesp, para ganhar 12 mil reais por mês e trabalhar com motocicleta. Eu falei: eu topo, eu vou. Tinha tudo certinho. Segunda-feira retrasada, eu tinha a entrevista 10 horas da manhã. Domingo, um pastor me chamou para ir pregar lá em Osasco, no Jardim Belmonte. Quando eu estou lá, ele resolve dar uma oportunidade para um outro pastor que estava lá. O pastor, sem saber de nada, ninguém sabia, irmãos. Só eu sabia, e Deus, que no outro dia eu tinha uma entrevista já para fechar, tudo certinho, 10 horas da manhã. Aí ele vira, fala: olha, a tua família esperando notícia, esperando o seu retorno ansiosamente, quando só vem a notícia, através de um telefonema, a tua esposa atendendo o telefone e ouvindo: infelizmente ele não volta mais, sofreu um acidente e faleceu. Moto para um lado, capacete para o outro e o corpo para o outro. Irmãos, aquilo eu tomei um choque. Ele disse: não vá, não vá. No outro dia eu só fui para a entrevista dizer: olha, infelizmente não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não sei que resposta você espera, mas tem coisas que você precisa compreender a voz de Deus. Quando Ele falar: não vá, não vá. Nada vale a pena se Deus falar: não vá. Mas se Ele falar: pode ir, porque Ele garante para você. Aleluia, como garantiu a Abraão, como garantiu ao pastor Auri, saindo lá do Pernambuco e vindo para São Bernardo do Campo. Porque Ele é o Senhor, que vai na frente cuidando de tudo. E aí, voltando para que vocês possam compreender a questão do escolhido. Olha só, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que o Senhor chamou alguns discípulos. E agora eu quero que você medite, por favor, no que está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66. Olha só. Olha como que é interessante quando as pessoas não compreendem a voz do Senhor Jesus falando com elas. No capítulo 6, no versículo 66, olha só: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos também? Simão Pedro abriu a sua boca e disse: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Porque Jesus falou para os outros se queria ir também. Por quê? Porque no meio de uma multidão, no meio de um conglomerado de chamados, num determinado momento, Jesus, Ele multiplica pão e peixe, o povo sacia a fome. Daqui a pouco o que acontece? Simples assim, Jesus abre a boca e fala: olha, vocês agora, vai ter um momento que vocês vão ter que comer, não é pão e nem peixe, vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí não entenderam, falaram: não, isso aí é demais para nós, e começaram a se retirar. Jesus então olha para os 12 e diz assim: vocês não querem ir também? Pedro abre a boca e diz: para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Mas não para por aí. Agora Jesus vai endurecer o discurso mais ainda para os 12. Olha que profundo. No capítulo 6, agora no versículo de número 70, olha só, Jesus ele fala: olha que tremendo,
não vos escolhi a vós os 12, um de vós é o diabo. Irmãos, olha, imagine no ajuntamento, Jesus abre a boca e diz assim: eu não escolhi 12, um dentre vós é o diabo. Se você for meditar nessa história, vai chegar um momento em que Jesus fala assim: olha, um de vós há de me trair. E aí os discípulos começam a dizer entre si: será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Você tem que ter convicção de que você foi chamado e escolhido e não vai trair Jesus, não quer trair Jesus, mas vai até o final por Jesus. Oh glória, aleluia, essa é a convicção da chamada. E aí então, olha que tremendo, e aí no versículo 70, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é o diabo. Versículo 71, e isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, olha só, se é 12, um agora vai deixar de ser participante, não vai mais ser contado, porque é o traidor, porque deu vazão ao diabo, porque mudou agora o seu, vamos dizer assim, o seu caráter, a sua conduta, tudo nele havia mudado a ponto de se entregar totalmente ao diabo. Só que tem um detalhe, para que se cumprisse as escrituras. E aí olha só, se é 12, agora um vai deixar de ser, e precisa completar novamente os 12. Olha que história linda, aí no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olha só, vamos ler, vamos meditar para você entender, e nós vamos chegando para encerrar, mas isso aqui é muito tremendo. Olha só, capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número, a partir do versículo 15, e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Mas nós vamos continuar a leitura, só para vocês entenderem, essa história do salmista que predisse o que aconteceria com Judas Iscariote, está no livro do Salmo 69, mas para que vocês entendam, uma vez agora que Judas, ele perde, e Davi havia aberto a boca, inspirado por Deus, ele disse: tome outro o seu lugar, tome outro o seu bispado, entre outro no seu lugar. Agora olha, o que os homens, os discípulos 11 vão fazer? Eles vão tomar conselho, e eles vão se precipitar e fazer uma escolha, ainda na leitura, e está escrito em Atos dos Apóstolos, versículo seguinte, versículo 21, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Olha só, eles oram, eles pedem, eles conversam com Deus, mas depois da oração, sabe o que eles vão fazer? Vão lançar sorte. Olha só, eles pegam 2 homens, Matias e José Barsabás, que tem por sobrenome Justo, e aí eles conversam com Deus: ó Senhor, ó Deus, mostra-nos qual desses 2 o Senhor tem escolhido. E aí eles lançam sorte, versículo de número 23, e apresentaram 2,
José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Formou 12, sim ou não? Agora, olha, irmãos, graças a Deus, nós não dependemos da sorte, não precisamos de sorte, nós precisamos de Jesus. Só que os homens, olha só, os homens fazem essa escolha, e aí na escolha eles colocam Matias no lugar de Judas, mas não era o projeto de Deus, não era o propósito de Deus. Então, pastor Elias, qual era o propósito de Deus, qual era o projeto de Deus? Simples assim, o projeto de Deus está inserido lá em Isaías capítulo 66, olha que coisa tremenda. E aí, quem é que vai ser colocado na verdade? Porque Matias foi escolhido pelos homens, pelos 11, nunca mais se ouve falar de Matias, apagou a história de Matias. Mas por quê? Porque não fora Deus que escolhera, porque quando Deus escolhe, irmãos, a história não vai apagar, quando Deus escolhe, não vai de maneira nenhuma se frustrar, como foi cantado aqui, não se frustrarão, aleluia. E aí então, quem foi escolhido para ser colocado no lugar de Judas Iscariote, não pelos homens, mas por Deus? E aqui eu mostro a vocês, olha só, vem comigo para que você possa olhar para isso aqui que é tão profundo e tão tremendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, olha só, capítulo 9, versículo de número 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh glória! Quem era esse, irmãos? Simplesmente Saulo de Tarso, olha só, que simplesmente foi perseguir os cristãos, participou da morte, da autorização da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, mas viu os céus abertos, e abriu a boca e declarou algo profundo. Olha, ele disse assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão morrendo e já liberando o perdão para Saulo de Tarso, ou seja, para Paulo. Veja que coisa linda. E agora, irmãos, quem é que vai ser colocado no lugar de Judas Iscariote? Agora eu quero, por favor, se puder, coloque aí para mim 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Olha: Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. 2 Timóteo agora, capítulo 1, versículo 1, olha só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Agora vamos ver, olha só, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Agora, olha, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vamos ver agora o que está em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 1, olha que lindo isso, irmãos. Paulo, nessas cartas, ele testifica que ele foi chamado, ele foi escolhido, não pelos homens, ele foi escolhido por Deus, para ser apóstolo, para anunciar a palavra do Senhor, para estar no ministério do Senhor. Olha só, em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele abre a boca e diz a mesma coisa: eu, Paulo, apóstolo escolhido por Deus. Quando você vai ver em Éfeso, lá aos Efésios, a carta dele, ele vai dizer a mesma coisa: eu, Paulo, apóstolo, escolhido não pela vontade dos homens, mas pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Romanos 1, ó, Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 1. E lá em Gálatas, irmãos, fecha tudo, quando ele fala assim, olha só, Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Agora, olha o que está em Gálatas capítulo 1, versículo 1, profundo demais. Olha, Paulo,
apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Aleluia. Por Jesus Cristo. E aí voltamos para você entender, lá em Isaías capítulo 66, do 19 ao 21. Olha só. E porei entre eles o sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarse e Lude, flecheiros, a Tubal, Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Pergunta aos irmãos, quem foi até as ilhas de mais longe? E lá, para vocês terem uma ideia, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo lá na ilha de Malta. Você vai ver lá, quando ele escreve lá a carta a Tito, você vai ver lá na ilha de Creta, quem fez mais obreiros, quem fez mais discípulos, quem trabalhou, irmãos, e quem marcou na história que não foi apagado. Matias não se ouve falar, mas de Paulo, irmão, se ouve falar nos quatro cantos, em qualquer parte do mundo. Quando abre a boca e fala Paulo, todo mundo já conhece, servo do Senhor, fiel. Mas uma coisa, ele abriu a boca e disse, eu trago as marcas de Cristo. Aleluia, ele não desistiu, você não pode desistir. E nós não dependemos da sorte. Paulo não dependeu da sorte, mas foi escolhido por Jesus Cristo. Você está aqui porque não depende da sorte, mas foi escolhido por Jesus Cristo. E o Senhor faz menção do meu nome, do teu nome, aleluia. O Senhor te chamou lá atrás, antes de você existir. O Senhor já te chamou, o Senhor já te escolheu, o Senhor já te deu a missão. Quem sabe você abriu a boca e disse, vou parar, vou fazer isso, fazer aquilo, mas você está aqui por causa da chamada, por causa da santificação, por causa de Deus, da mão do Senhor que te guia e te traz, aleluia, para o caminho. Aleluia. Aleluia. Ali Isaías 66, do 19 ao 21, está contando sobre a chamada de Paulo. E em Gálatas você vai ver ele dizendo assim, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Outrora ele estava como perseguidor, depois ele era perseguido. Quem sabe um dia você nem imaginava ser crente, mas hoje você está aqui, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te escolheu. O Senhor não colocou você num cenário de sorte, não. Colocou você num cenário de chamada e num cenário de escolha. Por favor, com a permissão do pastor, quero que vocês fiquem em pé. Aleluia. Aleluia. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é um escolhido. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga, você é um escolhido. Você é um escolhido. Aleluia. Nós somos colocados num cenário de chamada e de escolha. Tem alguém no nosso meio que porventura você ainda não é crente? Tem alguém? Tem algum católico no nosso meio? Alguma pessoa que porventura você já como crente, você parou por algum tempo? Tem alguém? Lá. Por favor, vem aqui. Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Não, pode ficar aí. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Continue cantando. Como que é o seu nome? Ederson. Ederson, prazer conhecê-lo. Quer dizer que você parou por um tempo. Enquanto a igreja continue cantando, eu queria que alguém, se puder, alguém pode me trazer uma moeda de R$1? Quem pode me trazer? É só me emprestar uma moeda de R$1, prometo que vou devolver. Porque Jesus por mim, eu venho como estou.
porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ederson, tá vendo essa moeda? Quanto vale? R$1. Eu vou pegar essa moeda, me emprestaram ela, eu vou jogar ela no chão. Essa moeda saiu da Casa da Moeda valendo R$1, e por incrível que pareça, o valor dela 3 vezes para confeccionar. 3 vezes. Na verdade, ela, quando foi confeccionada, ela custou R$3 para ser confeccionada e vale R$1. Eu peguei emprestado, joguei no chão e vou pisar em cima. Pisei em cima. Eu vou pegar ela e vou virar o outro lado, vou jogar no chão de novo e vou pisar em cima. Mas olha que interessante, ainda que eu risque, ela continua tendo o mesmo valor de quando saiu da Casa da Moeda. Por quê? Porque não perdeu a identificação. E se eu perguntar para o dono que me emprestou e falar, você aceita essa moeda de volta? Vai falar, claro. E está aqui. O que eu quero dizer com isso? Você saiu da presença do Senhor tendo um valor. Agora, machucado por dentro, machucado por fora, riscado por dentro, riscado por fora, muitas coisas que não deram certo. Mas o que é interessante é que a pergunta para ele, Jesus, o senhor aceita o Ederson de volta? Ele fala, claro, ele tem o mesmo valor de quando saiu da minha presença. E a pergunta para você é, quer voltar para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Glória a Deus, a igreja pode louvar o nome do Senhor, aleluia, pode adorar o Senhor, adore a Ele, adore o Senhor, adore, irmãos, isso aqui não tem preço, aleluia, o Senhor está aqui, você escolhe, Ele foi escolhido, aleluia, essa é a diferença, oh glória, aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Aleluia. Querido e amado Deus, aqui está o Ederson, teu filho, a quem o Senhor chamou e a quem o Senhor escolheu, marcando com ele este encontro aqui nesta noite, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os pecados dele. Limpa a mente, o coração, a alma e fortalece ele, Senhor. Firma os pés dele sobre a rocha que é o Senhor. Dê a ele entendimento da tua palavra. Amado Deus, aqui estamos, Senhor, porque o Senhor tem marcado na agenda do Senhor esta noite, e entregamos o Ederson nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Continue abençoando ele. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos, poderosamente para a glória e honra do teu nome. E dê a ele alegria e paz. Em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse é o pastor Auri. Pode dar um abraço no pastor. Aleluia. De quem é a moeda? Aleluia. Aleluia. A moeda, de quem é a moeda? A moeda. Aceita a moeda de volta. Deus abençoe. Meus amados, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Quem entendeu tudo diz amém. Amém. Queridos, sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui, eu trago uns cafés 100% puro. Se você quiser e puder adquirir, é só passar ali, estará exposto ali, e eu agradeço no nome de Jesus. Pastor Ari, muito obrigado. Igreja, Deus abençoe. Não dependemos da sorte, fomos chamados e escolhidos para a glória de Deus.